Bom dia! Hoje é domingo, dia 5 de março. Estamos aqui para dar continuidade à live, o livro da semana passada, né? Outra live, porque o assunto continua, vamos aprofundar. Mas até às 10 horas, daqui a alguns segundos, a gente vai testar o som. Vamos ver se está tudo certo aqui. Tudo funcionando. Quem está me ouvindo, me dê um ok, digita de estar conseguindo escutar bem. Rapidinho, daqui a pouco a gente já começa a falar. Então vamos lá. Pontualmente 10 horas. Bom dia, Aline. Sejam todos bem-vindos. Esse é o livro que a gente publicou semana passada, Hábitos Atômicos, né? Pequenas mudanças, resultados impressionantes. Então, para o pessoal entender, quando a gente fala sobre um livro mais denso, mais profundo, às vezes que tem mais páginas, mais de 250 páginas, pode ser que seja necessário a gente fazer em 2 lives, porque é muito assunto. Eu, às vezes, tenho dificuldade de reduzir tanto conteúdo para conseguir passar para vocês em 1 hora. E aí, eu faço 2 lives, tá? Mas não é o comum. O comum é a gente fazer um livro por semana, tá bom? Bom dia, Carmelita. Bom dia, Pablo. Sejam bem-vindos. Então, a gente vai fazer uma rápida recapitulação do que a gente falou a semana passada, que o livro é o mesmo, tá? Então, Hábitos Atômicos, ele remodela a nossa forma de pensar em avanço e sucesso. Traz as ferramentas e estratégias de que a gente precisa para transformar os nossos hábitos. Então, o objetivo do livro, e gente, pensa num livro gostoso de ler. Ele é um livro rápido, fácil. A gente só não lê em poucos dias porque ele é intenso, ele é profundo, mas ele é gostoso de ler. Cada parte dele, né, cada lei, ela é dividida em subcapítulos que tem assim 3, 4 páginas. Então você pode levar na bolsa, tá na fila do banco, tá esperando alguém, dá uma lida rapidinho, você lê um capítulo rapidamente, tá? Então vamos lá. Os hábitos atômicos. A gente começou semana passada definindo o que é hábito e o que é atômico, inclusive seguindo a própria metodologia do livro, que o autor começa definindo essas 2 palavras. Então, hábito é a rotina ou prática executada regularmente. É uma resposta automática para cada situação específica. É muitas vezes aquilo que a gente já faz sem precisar pensar. E o atômico é uma quantidade extremamente pequena de uma coisa, uma unidade irredutível de um sistema maior, fonte de imensa energia ou poder. Ou seja, o que interessa para a gente, né, é definir essas 2 palavras? Para compreendermos que um hábito é uma rotina ou um comportamento que é realizado regularmente, ou seja, existe uma recorrência e em muitos casos de modo automático. Sabe o nosso famoso piloto automático? Ele é feito e sustentado pelos nossos hábitos. Pequenos hábitos ajudam a alcançar o nosso potencial. Por isso que é extremamente necessário a nossa decisão e a gente querer construir hábitos melhores para toda a vida, tá? Porque não adianta falar assim, não, eu não vivo no automático, eu não tenho hábitos ruins. Todos nós temos bons hábitos e temos maus hábitos. O que importa e o que o livro nos ajuda, né? O que o James, o autor do Hábitos Atômicos, nos ensina? A melhorar, a colocar em prática os nossos hábitos bons ou a desenvolvê-los e a trocar os ruins ou a deixar os ruins na geladeira, como a gente costuma dizer. A gente minimizar os impactos, os efeitos, até, se for o caso, deixar de manifestar aquela conduta que não é tão positiva assim, tá bom? Bom dia, Fer, seja bem-vindo. Tô feliz que você tá aqui. Então, nós precisamos aprender e compreender por que os hábitos fazem a diferença.
A diferença que uma pequena melhoria pode fazer ao longo do tempo é impressionante, ainda que pontualmente pareça imperceptível. Então ele fala muito, a gente não vai aprofundar hoje, que a gente falou a semana passada, então quem tiver interesse, vê aí, assiste a live da semana passada, essa questão da importância das pequenas mudanças, das pequenas atitudes, da pequena melhoria. E aí eu trago a primeira citação ipsis literis do livro, que é a frase copiada igual o autor escreveu. Se você conseguir ficar 1% melhor a cada dia durante um ano, você acabará sendo 37 vezes melhor quando terminar. Então, olha só, não é mudar totalmente de hoje para amanhã, não é virar uma nova pessoa, não é se transformar em 24 horas. É 1% melhor a cada dia durante um ano. Se você conseguir ficar 1% melhor a cada dia durante um ano, você vai acabar o ano uma pessoa 37 vezes melhor do que você é hoje. Então, não tem desculpa, tá? Quem aqui não pode ou melhorar 1%? É pouquinho, é o pequeno hábito. Bom dia, Lili, seja bem-vinda. Os efeitos de pequenos hábitos, eles se acumulam com o tempo. E aí eu trago aquela frase, né, que eu falei, que eu adoro, óbvio, pelo lado financeiro, vamos dizer assim, que os hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Então, ele tem os bons hábitos, obviamente, né? Ele tem uma capacidade impressionante de multiplicar, de acumular ao longo do tempo, e é aquela matemática onde 1 mais 1 não é igual a 2, pode ser igual a 1000. Tá? Bom dia, Mônica, seja bem-vinda também. E aí, o autor nos ensinou que maestria requer paciência. Então, a gente também vive aí na era da ansiedade, querendo tudo para ontem. O online, que é maravilhoso, nos ajudou a passar por uma pandemia sem precedentes, né? A tecnologia, mas acabou piorando um pouco esse nosso instinto ansioso, né? Ou quem não tinha virou ansiedade. Você manda mensagem para a pessoa tem que ver na hora, tem que responder na hora, senão a gente já fica irritado, já fica mais ansioso e, né, todo mundo tem uma vida corrida, atribulada, tem os seus afazeres, tem o seu trabalho, tem a sua família, tem as suas horas de sono, então a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Bom dia, Fatinha, seja bem-vinda. A gente ainda tá recapitulando o que a gente falou semana passada, tá? Todas as grandes coisas são originadas de pequenos começos. A semente de todo hábito é uma única e minúscula decisão. E aí, de novo, cabe a nós continuarmos inventando ou posicionando ou ratificando as nossas desculpas ou começar a fazer diferente. Tudo, Renata, eu preciso mudar tudo na minha vida? Não, só aquilo que está te deixando improdutivo, só aquilo que te faz sofrer, só aquilo que você não gostaria mais de estar fazendo, que você já sabe que não te faz bem. Então, vamos, né, a ideia é a gente aí arregaçar as mangas, ter novas técnicas, novas ferramentas para a gente melhorar sempre, tá? Bom dia, Irene, seja bem-vinda. O processo de construção de um hábito, ele se divide então em 4 estágios simples, que o autor chama de ciclo do hábito, né? Ciclo de construção do hábito. São 4: estímulo, desejo, resposta e recompensa, tá? Então, todo hábito, ele passa por esse ciclo de 4 estágios. O primeiro é o estímulo, aciona o cérebro para um comportamento e é uma informação que prevê uma recompensa. É o start que a gente fala, né? Depois, o segundo é o desejo, força motivadora por trás de cada hábito, ligado à vontade de mudar. Então, você tem um estímulo seguido de um desejo, que é essa vontade de mudar, de fazer diferente. O terceiro estágio do ciclo é a resposta. A resposta é o verdadeiro hábito que você pratica, é a ação em si, né? E depende da sua capacidade de agir, de poder agir. Então, é a hora que você decide, vai lá e faz.
tá? E hoje a gente vai falar na terceira lei, muito legal essa diferença que o autor nos traz, foi um presente para mim a diferença entre movimento e ação. Aguenta aí que daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso. E por último, o quarto estágio é a recompensa. O objetivo final de todo hábito para nos satisfazerem ou nos ensinar é aquilo que a gente tem de resultado, que o autor aqui chama de recompensa. Então, a partir desse ciclo da construção de hábitos, desses 4 estágios, o James Clear, ele traz no livro, vi que o pessoal tá chegando agora, é esse livro aqui, ó, tá? Hábitos Atômicos. Muito bom ter vocês pela primeira vez aqui com a gente, tá? Os estágios, eles estão ligados, o autor coloca, constrói, traz para nós no livro uma estrutura prática para projetar os bons hábitos. E essa mesma estrutura prática, que são as 4 leis, tá? Que estão interligadas com cada um dos estágios, né, do ciclo, essas 4 leis para construir, para projetar bons hábitos, elas têm as leis as suas respectivas leis inversas, que é para nos ajudar a nos livrar dos maus hábitos, tá? Então o autor, ele faz sempre o contraponto. Ele traz como construir um bom hábito, né? Ou mudar aquilo que você deseja, e como você anular o mau hábito, ou minimizar os impactos dele, ou até deixar de tê-los, né, usando a fórmula contrária, vamos dizer assim. Então, a primeira lei é tornar o hábito claro, a segunda lei é tornar o hábito atraente, essas duas a gente falou semana passada. Hoje nós vamos falar da terceira e da quarta lei. A terceira lei é tornar o hábito fácil, e a quarta lei é tornar o hábito satisfatório, tá? O objetivo dos hábitos é resolver os problemas da vida com o mínimo de energia e esforço possíveis. E aí, gente, vale a pena ler o livro, tá? Ele não é um livro tão acessível quanto os que a gente costuma trazer, ele é um pouquinho mais, tem um valor agregado diferente, mas vale a pena, tá? A gente separar aí um pouquinho do orçamento para pedir o livro, quem está acostumado a comprar online, ou mesmo ir até a livraria. Ele traz muitos exemplos e muitas ideias e muitos detalhes. Parece que está conversando com a gente e parece que o autor é um amigo íntimo nosso que sabe da nossa vida, porque o que ele fala ali cai como uma luva, tá? Então, começando a terceira lei. Qual é a terceira lei? É torne o hábito fácil. Se você quer dominar um hábito, a chave é começar com a repetição, não a perfeição. Você só precisa praticá-lo. Você só precisa repetir. Então, o que essa lei nos diz é que a forma mais eficaz de aprender é praticar, não planejar. E aí o James nos fala: concentre-se em agir, não em estar em movimento. E, gente, foi a descoberta da vida para mim, tá? Por isso que eu falei que foi um presente para mim, porque eu sou da área, né, administrativa, trabalho com finanças, atuei pelo menos os últimos 15 anos da minha carreira profissional pensando em planejamento estratégico, tenho, né, a mente processualizada, vamos dizer assim, o que é muito bom, não estamos falando mal ou dizendo que não importa, importa sim, tá? Mas de nada adianta todo movimento se não houver ação. Então esse é o recado. E essa diferença, que parece que é uma bobagem, que não é nada, que é simples, faz de fato uma grande diferença a partir da perspectiva que o James apresenta no livro. Então, qual é o problema de existir só o planejamento, ou só esse movimento? O problema é que o nosso cérebro entende como se nós estivéssemos fazendo. Então, como você está conectado o tempo todo ali, alimentando, né, o seu intelecto, trabalhando com o seu cérebro, os seus neurônios, com atividades, com
movimentos relacionados àquilo que você quer, o seu cérebro entende que você já está fazendo. E por isso que muitas vezes a gente procrastina e não faz o que precisa ser feito ou o que a gente quer fazer. Porque a gente fica no movimento e não na ação, tá? Vou exemplificar aqui para vocês entenderem. E aí ele cita Voltaire, que é um filósofo, que ele diz que o melhor é inimigo do bom, né? Então a ação, qual que é a diferença, né, do movimento e da ação? O movimento é quando a gente tá assim, tão focado em descobrir a melhor abordagem, o melhor jeito, a melhor forma, o melhor caminho, que a gente acaba não fazendo, tá? A gente acaba se preparando. Quem aqui não tem o sonho de escrever um livro e tá com os seus originais engavetados porque não ficou perfeito ainda? Quem aqui vai começar a dieta na segunda-feira e ainda não começou porque não deu tempo de fazer o mercado, não fez a feira? Quem vai começar a malhar segunda-feira? Amanhã, segunda, é o dia mundial, né, dos inícios. Então, por que muitas vezes a gente não consegue, ou até se consegue, não consegue dar continuidade, consegue começar e é difícil a manutenção? A ação é o tipo de comportamento que vai produzir um resultado. E o movimento, ele é extremamente útil, o planejamento ele é necessário, mas ele nunca irá produzir um resultado. Então, os dois exemplos que o autor traz para nós, ele traz mais, né? Eu trouxe dois aqui, para a gente entender bem. Se eu descrever 20 ideias para os artigos que eu quero escrever, isso é movimento. Então eu vou descrever, vou pensar, vou pesquisar, vou ler um autor que fala alguma coisa parecida. Isso tudo é movimento. Se eu realmente me sentar e escrever o artigo, isso é ação, tá? Então, se eu procurar uma nutricionista e ler muito para fazer uma dieta, entender todas as técnicas, isso é movimento. Se eu realmente comer uma refeição saudável e parar de comer aquilo que eu não devo, isto é ação. Entende como fica clara a diferença do movimento e da ação? E para mim foi o pulo do gato, porque como boa estrategista, eu perco muito tempo no movimento, né? Pensando em fazer, querendo fazer, mas é a prática que faz toda a diferença, tá? Bom dia, Sabrina, seja bem-vinda. O movimento faz você se sentir como se estivesse fazendo as coisas, mas na verdade você está apenas se preparando para isso. E de novo, a preparação importa, ela é importante, mas a gente não pode passar a vida se preparando para fazer as coisas. Ou alguma coisa, por mais importante ou por mais simples que ela seja, a gente precisa agir. Ah, mas e se não der certo? Faz diferente. Né? A gente brinca com os joguinhos, volte 2 casas antes de continuar o percurso. Então tá tudo certo. E a formação do hábito, por sua vez, é o processo pelo qual um comportamento se torna progressivamente mais automático através da repetição. Ou seja, se eu não agir, eu não vou repetir. Se eu não repetir, eu não vou criar os bons hábitos, né? Então, eu preciso dar um jeito de começar a agir, tá? Hábitos se formam com base na frequência, não no tempo. Ou seja, para construir um hábito é preciso praticá-lo. E pode ser que aqui também tenha uma eureka, né? Porque a gente fala assim, não há nada que o tempo não resolva. E muitas vezes, né, principalmente na construção do hábito, o tempo ajuda muito, mas esperar o tempo passar de novo sem fazer nada não resolve problema nenhum, tá? O que acontece? Acontece que o tempo ajuda em função daquilo que a gente faz. Ao praticar, ao repetir, ao virar especialista, ao ser recorrente, as coisas começam a acontecer, né? Simples assim.
E toda mudança ela começa pequena, mas acumulam-se e agravam-se em diferenças substanciais ao longo do tempo. E aí eu volto a citar o James. Ele fala assim: a sabedoria convencional afirma que a motivação é a chave para a mudança dos hábitos. Mas a verdade é que a nossa verdadeira motivação é sermos preguiçosos e fazer o que é conveniente. Uma estratégia inteligente. Por que ele fala que é uma estratégia inteligente? Porque não dá trabalho, né? Então, por que desenvolver bons hábitos, hábitos produtivos é importante? Porque uma vez que a gente faz no automático, a gente tem menos esforço, a gente fica mais produtivo gastando menos energia, que é aquela frase do início. E a energia, a nossa energia, ela é preciosa. E o nosso cérebro sabe disso. Ele está preparado para economizar a nossa energia sempre que possível. Então, é da natureza humana seguir a lei do mínimo esforço, que afirma, o que essa lei nos diz? A lei do mínimo esforço, ela afirma que ao decidir entre duas opções semelhantes, nós vamos naturalmente ser atraídos pela ação que requer o mínimo de trabalho. Então, é da natureza humana optar pelo mais fácil. Nós estamos motivados a fazer o que é mais fácil. E aí, de novo, citando James, ele fala assim: toda ação requer uma certa quantidade de energia. Quanto mais energia for necessária, menor a probabilidade de ocorrer, porque é mais esforço que a gente precisa fazer. Quanto menos energia um hábito requerer, maior é a probabilidade de ocorrer. Então, ele traz essas explicações técnicas, biológicas, bioquímicas, eu diria, para nos ajudar a implementar os hábitos atômicos. É crucial tornar os seus hábitos tão fáceis que possam ser feitos mesmo sem vontade. E uma das maneiras mais eficazes de reduzir a resistência associada aos seus hábitos é praticar a reconfiguração do ambiente. Lá na semana passada, na segunda lei, a gente já falou sobre o ambiente, essa questão de ter um ambiente otimizado, tá? Então, ele torna a falar isso, para tornar o hábito fácil, que é a terceira lei, a gente também precisa tirar partido dessa reconfiguração do nosso ambiente. Por isso, reconfigure a sua vida para que as ações mais importantes sejam também as mais fáceis de fazer. Reduza a resistência associada aos bons comportamentos e prepare o seu ambiente para facilitar as ações futuras. E aqui ele também traz vários exemplos do dia a dia, tá? Exemplos como tomar o café da manhã. Então, se você corre o risco de acordar atrasado, ou quer descansar um pouquinho mais, ou quer tempo para tomar o banho, para escolher a sua roupa, você deixa o seu café da manhã preparado na noite anterior. Então, você cria o hábito de pôr a mesa à noite para a ação futura, para que na manhã já esteja praticamente tudo pronto. O hábito de passar o café se torna simples, se torna fácil. Se você tem dificuldade de escolher a roupa que você vai usar para trabalhar todos os dias, é mais fácil você criar o hábito de separar a roupa na noite anterior antes de dormir. Porque aí você acorda, toma o seu banho, toma o seu café e se veste rapidamente. Entende? Então são exemplos do dia a dia, da nossa rotina, até alguns mais difíceis. Eu preciso começar a fazer academia. Se eu fizer uma academia, tiver uma academia que está no caminho entre a minha casa e o meu trabalho, é mais fácil de eu conseguir parar do que eu fazer uma academia lá no outro bairro, onde eu vou ter que me deslocar, vai me dar mais trabalho. Aí às vezes a pessoa pensa, Renata, mas que preguiça, hein? É natureza humana, o nosso cérebro está programado para economizar energia, tá? Lembrem-se disso. E aí um dado interessante que os pesquisadores estimam que 40 a 50% das nossas ações são praticados por hábitos, ou seja, metade daquilo que nós fazemos é no piloto automático,
Por mais consciente, mais lúcido que você esteja ou tente estar. 50% é no piloto automático. E que bom que isso acontece, porque você perde menos tempo e gasta menos energia. Então, o que a gente está tentando ajudar, trazendo este livro principalmente, é que esse 50% ele seja 50% produtivo, 50% melhor, na sua melhor, com as suas melhores estratégias, com as suas maiores facilidades para que você resolva mais rápido os seus problemas ou as atividades que você tem que fazer. Então, de 40%, né, pesquisadores indicam que de 40% a 50% são praticados por hábitos, que os hábitos são o quê? Nada mais que as nossas escolhas automáticas que influenciam as decisões conscientes que se seguem. Então, por mais automático que seja a nossa decisão, o nosso hábito, ele influencia a nossa decisão, tá? Ou seja, é mais fácil continuar o que já estamos fazendo do que começar a fazer algo diferente. Por isso que uma nova rotina precisa de tempo e repetição, mais repetição do que tempo para ser implementada. A diferença entre um dia bom e um dia ruim é muitas vezes questão de escolhas produtivas e saudáveis feitas em momentos decisivos. Os momentos decisivos são os que definem as opções disponíveis para o nosso futuro. Aqui ele dá o exemplo de um cardápio, né? Você pode escolher o restaurante que você quer comer, mas a partir do momento em que você opta, que você escolhe um determinado restaurante, as opções daquela sua decisão, elas são limitadas. Você vai ter uma carta, um menu, mas você só vai poder escolher o que tiver ali. Então, se naquele restaurante, por exemplo, um restaurante vegano que não tem carne, você vai ter que optar por outro tipo de proteína. E não adianta você querer pedir carne, porque não tem, não é possível, tá? Então, essa é a correlação que ele faz das nossas decisões e o quanto elas influenciam as opções disponíveis que a gente tem. É comum termos nossas opções limitadas pelo que está disponível. Somos limitados por onde os nossos hábitos nos levam. Quantas vezes a gente já falou assim, pensou em fazer duas coisas, fez uma diferente, optou por uma decisão e falou, puxa, eu não devia ter feito isso, deveria ter feito aquilo. E às vezes até se arrepende, né? Então, olha o poder, mas por quê? Às vezes a gente vai no automático, não para pensar, já é hábito, já está acostumado, tá? Bom dia, Fê, seja bem-vinda. Cada dia é composto por muitos momentos, mas são realmente algumas escolhas habituais que determinam o caminho que você toma. Se essas escolhas estão no piloto automático e não são os bons hábitos que você está acostumado ou que te levam às melhores decisões, é hora de você rever algumas coisas no seu dia a dia, ou nos momentos do seu dia a dia. Você está consciente das suas decisões, das suas escolhas ou das suas opções? Você sabe por que você tem alguns resultados, mesmo que não esperados ou diferentes daquilo que você gostaria? Tudo que você faz está sendo orientado pelo seu piloto automático? Isso é bom, porque economiza sua energia, mas isso pode ser ruim, porque se for um mau hábito, você nem está percebendo aquilo que está te prejudicando ou até te fazendo mal. Quando você decide mudar, é comum a emoção tomar conta e você acabar querendo fazer tudo em muito pouco tempo. Então a gente passa 20 anos da vida se alimentando inadequadamente e aí de repente você decide que você vai ser uma mulher saudável, um homem saudável, você vai começar a fazer academia, você vai se alimentar adequadamente e de hoje para amanhã eu largo tudo e mudo radicalmente. Isso é possível? Até é, mas não é sustentável. A gente não consegue dar manutenção. A gente desanima, tá? Quando você decide mudar, é comum a emoção tomar conta e você acabar fazendo tudo em muito pouco tempo. E como isso exige muito esforço, muita energia, logo a gente desiste.
É uma chavinha do cérebro. Sabe aquela história de virar a chave? É exatamente isso. Só que a gente pode virar a chave e agir e criar, construir hábitos atômicos, hábitos melhores, para que ao longo do tempo a gente consiga de fato ter uma rotina mais útil e mais saudável, tá? Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. E aí, deste modo, o autor nos presenteia também com a regra dos 2 minutos, para que a gente possa contrariar essa tendência e conseguir iniciar um novo hábito. Qual é a regra dos 2 minutos? Quando você inicia um hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Isso faz com que você torne-o fácil, tá? Depois de começar a fazer a coisa certa, é muito mais fácil continuar fazendo. Então, a hora que você precisa começar, menos de 2 minutos. Depois disso, você vai ver o que se torna fácil. Aquilo que é fácil, a gente não precisa gastar muita energia. Aquilo que a gente não gasta muita energia, a gente faz com recorrência e tá tudo bem. E aí, então, a gente vai para a inversão dessa terceira lei, de tornar fácil. A inversão é torne-o difícil. E para que serve a inversão da terceira lei? Para que a gente desconstrua os maus hábitos. A terceira lei torna fácil para construir bons hábitos e para desconstruir os maus hábitos, a gente vai torná-lo difícil. Então, aquilo que a gente está acostumado, mas que não é bom para nós, a gente vai fazer com que ele seja mais difícil de ser feito. Um dispositivo de compromisso é uma escolha que você faz no presente que amarra um comportamento melhor no futuro. Então, é parecido com a técnica do WOW que a gente falou a semana passada também, tá? A melhor maneira de bloquear comportamentos futuros é automatizando os nossos hábitos através das opções únicas. São ações únicas que automatizam os hábitos futuros e proporcionam retornos crescentes ao longo do tempo. Tá? Então, o dispositivo do compromisso, aumentar a resistência, tudo isso ele traz ferramentas para nós, gente. O autor traz no site da editora www.altabooks.com.br. Vai lá no site da editora, depois da live, digita lá o livro Hábitos Atômicos e vai ter um material lá. São, se eu não me engano, 6 ou 7 arquivos em PDF com todas essas ferramentas para ajudar a gente a colocar em prática, tá? Remova então as distrações mentais do seu ambiente, naquela ideia de reconfigurar, e vai ficar muito mais fácil prestar atenção no que realmente importa. E aí a gente tem então um resumo da terceira lei, tá? Resumo da terceira lei para tornar o nosso hábito fácil. Reduz a resistência, adeque o ambiente, prepare o seu ambiente para facilitar as ações futuras, domine o momento decisivo, ou seja, otimize as suas pequenas escolhas, né? Esteja atento para as suas decisões, use a regra dos 2 minutos, automatize os seus hábitos, invista, se possível, em tecnologia e fixe comportamentos futuros. E para se livrar do mau hábito, torná-lo difícil, aumente a resistência e use um dispositivo de compromisso para te ajudar a não repetir aquela ação, tá? E aí nós vamos para a quarta lei. Chegamos aí na metade da nossa live. A quarta lei, que é tornar o hábito satisfatório, tá? Quarta lei para construção, né, dos nossos bons hábitos. Quarta lei, torne-o satisfatório. É mais provável repetirmos um comportamento quando a experiência é satisfatória. O prazer ensina ao nosso cérebro que vale a pena lembrar e repetir um comportamento. Então, olha só, o nosso cérebro ele é ensinado que a gente precisa economizar energia para fazer o mais fácil, que né, não gastar energia à toa. E ele é ensinado também que o comportamento prazeroso, satisfatório, ele deve ser repetido. Então, a gente aprende a fazer no futuro com base no que foi recompensado ou punido por fazer no passado.
Olha a lei da ação e da reação aí, agindo muitas vezes sem a gente parar para pensar. Emoções positivas cultivam bons hábitos, cultivam os hábitos, fazem com que eles se repitam, né, com que sejam fáceis de serem feitos. Já as emoções negativas os destroem. Então a gente precisa estar atenta a essa questão das emoções, né? Quando você decide mudar, é comum uma emoção tomar conta. Lembra? Foi isso que a gente falou na lei passada. A quarta lei aumenta as chances de que um comportamento se repita no futuro, porque o cérebro entende e quer que você sinta prazer, que você sinta satisfação, tá? O problema maior é que a gente coloca o nosso cérebro em conflito porque a gente está acostumado e estamos à procura da satisfação imediata. E isso quase causa um curto-circuito no nosso cérebro, tá? Costumamos valorizar mais o presente do que o futuro, porque os custos dos bons hábitos estão no presente e os dos maus hábitos estão no futuro. Quantos deles a gente acha que não vai chegar? A hora que a gente está sentindo o prazer momentâneo, a satisfação imediata. Isso acontece porque as consequências dos maus hábitos são tardias, enquanto as recompensas são imediatas. Por isso que a gente muitas vezes opta comer um doce sabendo que ele vai fazer mal, sabendo que a gente é diabética, sabendo que a gente está de dieta, que não é o momento adequado, a gente acaba optando ir contra aquilo que a gente já sabe em função do prazer imediato. E depois a gente fica triste, porque atrapalhou a dieta, porque subiu, deu pico de insulina e tudo mais que a gente já sabe que os maus hábitos acabam trazendo enquanto consequência, tá? Fora as comorbidades, se a gente for pensar na nossa biologia ao longo do tempo, né? Então, o quanto que o sedentarismo prejudica a nossa idade mais avançada, má alimentação, enfim, todos os maus hábitos que a gente acaba tendo e que o livro ensina a gente a minimizar o impacto ou a desconstruir. O mais importante é isso, a gente desconstruir um mau hábito, tá? Todo hábito produz múltiplos resultados ao longo do tempo. Então, os bons e os ruins produzem resultados, tá? Por causa da maneira como somos programados, a maioria das pessoas passa o dia inteiro correndo atrás de pequenos episódios de rápida satisfação. E isso, gente, também é um dos fatores que está prejudicando essa nossa era da ansiedade, tá? A gente tá cada vez mais insatisfeito porque a gente quer prazeres momentâneos, satisfação rápida o tempo todo. E isso é humanamente impossível de acontecer ao longo das nossas 24 horas no dia, tá? Incentivos podem criar um hábito, mas é a identidade que sustenta. E aí eu levo vocês de novo para a live da semana passada, que lá no antes de falar da primeira lei, a gente falou bastante da questão da identidade, que os nossos hábitos, eles são quem nós somos. Então, se eu tenho muitos maus hábitos, quer dizer que eles me representam. Nós temos aí uma indicação de quem nós somos, tá? E não é para você ficar na bad, como diz a meninada, é para você começar a agir, é para você fazer diferente. Todos nós temos muitas coisas boas, então vamos colocar em prática e transformar aquilo que já não serve mais para nós, tá? Você repete um hábito porque é bom ser você, então é aquilo que te representa. Mas um hábito precisa ser agradável para durar. A gente não vai repetir fazer todos os dias aquilo que a gente não sente prazer, tá? É um esforço, gasta muito mais energia, a gente precisa de muito mais tempo. A partir do momento em que aquele hábito se torna prazeroso,
principalmente quando a gente lembra, reconhece, tem essa noção da ação futura, né, do custo futuro, que é o mais importante, a gente começa, inclusive, a transformar talvez a nossa definição daquilo que é agradável ou não, daquilo que nos dá satisfação ou não, tá? A mudança fácil, ela é aquela que é agradável, por isso que ele traz essa lei fazendo com que a gente torne o hábito satisfatório, para que a gente consiga mudar rapidamente, para que a gente consiga implementar uma nova rotina, um novo hábito ao longo do tempo nas nossas vidas e colher, né, os resultados deste novo hábito. Bom dia, Mi, seja bem-vinda. Um dos sentimentos mais satisfatórios é a sensação de progresso. Então, o James traz também, através dos estudos e várias pesquisas, que um dos sentimentos, a emoção que ela tem mais força, o sentimento mais forte na gente, ele vem desta sensação de progresso. Então, desse resultado assertivo, positivo, daquilo que a gente ganha quando a gente começa a enxergar os benefícios ou as benesses daquilo que a gente está fazendo. E aí, ele dá a dica para a gente utilizar a técnica do rastreamento de hábitos para torná-los satisfatórios. Então, o que essa técnica mais ou menos fala? O rastreamento de hábitos, ele cria uma sugestão visual que lhe lembra de agir. Então, é uma ação que você vai fazer para você lembrar de agir e você visualmente, essa técnica, aí, dependendo da sua rotina, do que você gosta de fazer, ele cita alguns exemplos aqui, você vai visualmente criar uma sugestão para te lembrar da ação. É inerentemente motivador porque você vê o progresso que está fazendo e não quer perdê-lo. Se sente satisfeito sempre que registra mais uma ocorrência do seu hábito. Então, um dos exemplos que ele dá aqui é aquele xizinho ou check no calendário, né? Então, é gostoso você colocar lá a folhinha em branco com os quadradinhos do dia e ao longo do mês você vê ali que você fez o que você combinou de fazer com você mesmo. Então, essa sensação de progresso, ela traz uma satisfação, mesmo que você não perceba, tá? O seu cérebro registra essa informação. Muitas vezes caímos em um ciclo de tudo ou nada com os nossos hábitos. Olha os extremos aí de novo. O problema não é escorregar. É pensar que, se não puder fazer algo com perfeição, é melhor nem fazer. E aí a gente traz de novo ali a citação do Voltaire, né? O melhor é inimigo do bom, tá? Então, o nosso problema é a hora que a gente tenta e não consegue, a gente acha que a gente é incapaz. E isso não é verdade. A gente precisa repetir, falhar algumas vezes sim, mas superar este momento de falha com a repetição e com a especialização e com a conquista, tá? Simplesmente fazer algo é muito significativo, então valorizar essas pequenas ações. Não acumule zero, faça qualquer coisa. Ainda está longe do ideal? Não tem problema, faça. É melhor do que nada. Lembra do 1%? Se você melhorar 1% por dia, cada dia, durante um ano, você vai se tornar uma pessoa 37 vezes melhor a cada ano. Olha que máximo isso, né? Que benefício para você e para as pessoas que convivem com você. O ciclo do tudo ou nada, da mudança de comportamento, é apenas uma armadilha que inviabiliza os seus hábitos. Não caia nessa armadilha pela segunda vez. Não deixe que as perdas devorem os seus ganhos. Às vezes é o dia seguinte o da conquista, e se você desistir hoje, não vai dar certo. Então, não pare de fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te dá uma satisfação, por mais difícil que ela seja nesse momento, mas o resultado é certo.
um primeiro erro nunca é o que leva tudo por água abaixo. É a espiral de erros repetidos que se segue. E aí eu vou falar uma coisa que não está no livro, tá? A gente precisa cada vez mais aprender ou aprender a aprender com os nossos erros. Errar faz parte do processo, mas a gente, é claro que é chato, ninguém gosta de errar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aprender como não cometer aquele erro de novo, como não fazer errado, né, da próxima vez para não ter o mesmo resultado negativo. E é somente refazendo, reconstruindo, repetindo, o hábito se torna hábito através da repetição, que a gente consegue. Agora, claro, se é algo que deu errado, a gente precisa repetir de uma outra forma. A gente precisa tentar ajustar ali, ver o que precisa ser mudado para poder ter o resultado, para que a gente não erre de novo. Porque se a gente continuar fazendo errado a mesma coisa, a gente vai ter essa espiral de erros, tá? Quebrar um hábito uma vez é acidente, 2 vezes é o começo de um novo hábito, né? Então é uma frase aqui do James. E por que a gente está falando isso? Porque é assim que a gente constrói os maus hábitos. Também através da repetição, mas da repetição errada, equivocada, daquilo que não nos beneficia. Mesmo que não seja o tipo de pessoa que goste de registrar comportamentos, é uma frase aqui do James, tá? Mesmo que não seja o tipo de pessoa que goste de registrar comportamentos, acredito que achará algumas semanas de medições muito perspicaz. É sempre interessante ver como você realmente gasta o seu tempo. Por que ele traz isso? Porque ele traz também a técnica, né? A técnica ali de você registrar, rastrear os seus hábitos. Então, você vai elencá-los e você vai criar ali um check, alguma ferramenta, alguma forma de medir, né? Então, ele coloca, é interessante ver como você realmente gasta seu tempo. De repente, você tá muito atribulada, eu acordo cedo, 6 horas, 6:30 da manhã, vou dormir tarde, chego em casa mais de 10 horas da noite e tal, e nunca consigo fazer tudo que eu programei. Para, respira, reorganiza sua rotina. Outra coisa, você consegue cumprir pelo menos 50% da sua agenda? Se não, gente, para que agenda? Ontem eu estava falando com uma pessoa, né? A gente precisa aprender, às vezes, a falar não, e a gente precisa aprender a fazer agenda também. Não adianta fazer uma agenda de 15 minutos, de meia hora, para uma atividade que eu posso demorar 40 ou 1 hora para fazer. Então, a gente precisa ser realista. A nossa agenda, ela deve retratar aquilo que a gente vai fazer, não aquilo que a gente gostaria de fazer. Tá? Mas eu tenho 50 coisas que eu preciso fazer. Então, organiza sua agenda e divide essas 50 coisas ao longo de vários dias. Não coloca num único dia, porque é humanamente impossível uma pessoa fazer 50 coisas num dia só, tá? Principalmente são coisas acumuladas, né? Então, organiza sua rotina, vê uma atividade que você já não está fazendo, que já está acumulada, que já está atrasada e coloca para depois de amanhã, para que você consiga cumprir a sua agenda. Outra coisa, lembre-se que há interferências no decorrer do seu dia. Você precisa estar disponível para essas interferências. Se você lotar a sua agenda com as suas atividades, quando vier uma interferência, você não vai ter tempo ou você vai deixar de fazer alguma coisa que você programou fazer. Então, a sua agenda precisa ter espaços para as intercorrências, tá? Mas isso é um outro assunto. A gente tem uma live que chama Organize-se, tem um livro muito bom, podemos voltar a falar disso, mas o que importa dessa história, da agenda, da organização é a gente conseguir repetir bons hábitos, a gente saber com que a gente gasta o nosso tempo e, principalmente, a gente desconstruir os maus hábitos, tá? E aí, para essa desconstrução, a gente traz aqui a inversão da 4ª lei. Se a 4ª lei é torne o hábito satisfatório, a inversão dessa lei é torne o hábito insatisfatório.
é menos provável que a gente vá repetir um mau hábito se ele for doloroso ou insatisfatório. Aquilo que nos traz sofrimento, a gente não quer viver de novo. Ou só é só eu que penso, sou só eu que penso assim, né? A dor é uma professora eficaz. Se o fracasso é doloroso, ele é lembrado. Quanto mais imediato e mais caro for o erro, mais rápido você aprenderá com ele. Então, olha só, é bom para a gente desconstruir os maus hábitos, né? A gente não quer repetir aquilo que não é gostoso, que não nos faz bem, que não nos dá satisfação. E por outro lado, é a forma mais rápida da gente aprender. Então a gente aprende com o erro, a gente cicla rápido, a gente não fica ali lembrando, remoendo aquela dor, aquela perda, porque a gente pode criar o mau hábito da reclamação. A gente vê qual foi a falha, onde nós falhamos, o que precisa ser feito, vamos aprender com ele, vamos repetir e construir novos hábitos para que aquilo não sedimente na nossa rotina, tá? Bom dia, doutora Fernanda, bom dia, não sei se é o Gervásio e a Vânia que estão aí, sejam bem-vindos. Se você quiser evitar maus hábitos e eliminar comportamentos não saudáveis, adicione um custo instantâneo à ação. É uma ótima maneira de reduzir a probabilidade de ocorrência, ou seja, torne o hábito difícil e doloroso, custoso, né? Insatisfatório, tá? E aí a gente vai fazer um resuminho da quarta lei, estamos aí chegando nos últimos 10 minutos para já encaminharmos a conclusão. Quarta lei, como... Oi, Vânia, bom dia, querida. Como criar um bom hábito? Torne-o satisfatório. Resuminho, recompense-se imediatamente quando concluir o seu hábito, né? Sinta o prazer, permita-se sentir esse prazer. Transforme fazer nada em algo agradável. 1%, lembrem sempre do 1%. Não acumule zeros, como James nos fala. Use um rastreador de hábitos e acompanhe a sua adoração. O rastreador tem também no arquivo lá que eu falei para vocês no site da editora com o título desse livro. Nunca quebre um hábito 2 vezes. Se acontecer uma vez, volte aos trilhos rapidamente. Então, não repita o negativo, repita o positivo. E se você não conseguir repetir o hábito pela segunda vez, reorganize e dê um jeito de fazer com que isso aconteça, porque é a repetição que vai virar o hábito e o piloto automático, vamos dizer assim. E aí, como se livrar de um mau hábito, né? Como a gente vai, segundo a quarta lei, torná-lo insatisfatório. Arrume um parceiro de responsabilidade, crie contrato de hábitos. Ele traz aqui até alguns exemplos, às vezes de você pedir ajuda para alguém, para sua irmã, para seu marido, para seu vizinho, para seu melhor amigo. A partir de hoje eu vou começar a academia, todos os dias. E aí, o dia que você não for, você vai ficar devendo lá pro seu amigo, né, pro seu parceiro aí de responsabilidade, sei lá, aquilo que ele gosta, né, R$10, R$50, um jantar, uma viagem, não sei, né, cria um sistema de pontuação. Então essa é a ideia da parceria aí na responsabilidade do contrato de hábitos, tá? E aí, então, a gente acaba, né, as 4 leis para ajudar a gente a criar bons hábitos e para ajudar a gente a se livrar dos maus hábitos, tá? E a gente vai finalizando trazendo aqui as táticas avançadas, né? Como ser alguém realmente fantástico. Então, vocês veem, esse livro, ele é de técnica do começo ao fim. Tudo que a gente lê, ele exemplifica e fala como fazer. Ele é extremamente didático e é muito direcionado para as nossas rotinas. Não é algo mirabolante que só um engenheiro, só um doutor possa fazer, tá? É para todos nós, réis mortais. Então, você deve criar hábitos que funcionem para a sua personalidade. Lembre-se quem você é. Tá? A sua identidade faz a diferença. Você não precisa criar hábitos que todos dizem para criar. Escolha o hábito que melhor lhe convier,
não o mais popular. Então tá todo mundo fazendo uma coisa e você acha super legal e quer fazer também? Faça. Mas se você acha que aquilo é irrelevante para esse momento, é improdutivo para o seu momento de vida, não faça. Crie outro hábito, entende? É aquilo que importa para você, é aquilo que é necessário nesse seu momento da sua vida. Tá? E claro que se você puder e quiser compartilhar, ótimo, mas se as pessoas não gostarem, o problema é delas, você sabe o que é necessário ser feito para você neste momento. Os hábitos são mais fáceis quando se alinham com as suas habilidades naturais. Escolha os hábitos que melhor se adequem a você. Os seres humanos experimentam a motivação máxima quando trabalham em tarefas que estão perto do limite das suas habilidades. Por isso, a grande ameaça ao sucesso não é o fracasso, é o tédio. O alto e baixo faz parte do processo. O tédio, o morno, o acumular zeros, o fazer nada é que é o problema. À medida que os hábitos se tornam rotineiros, tornam-se menos interessantes e menos satisfatórios. Ficamos entediados. E aí a gente vai mal acostumando, né? Eu tô mal acostumado mesmo, eu chego em casa todo dia e já deito no sofá. Olha o mau hábito instalado aí. É mais fácil, gasta menos energia, tá? Mas a boa notícia é que qualquer um é capaz de trabalhar com afinco, dedicação, quando se sente motivado. E a capacidade de continuar, mesmo quando o trabalho não é empolgante, é que faz toda a diferença. Então, você trabalhar, você fazer, quando aquilo, né, você já sabe, você está colhendo os frutos, é fácil, é a espiral que ele falou do hábito ali, do sucesso, entende? Mas a diferença mesmo a gente faz quando a gente está ali, batendo de frente com as nossas dificuldades para construir hábitos satisfatórios que vai ser melhor só para a gente mesmo, vai tornar a nossa vida mais fácil. A hora que virar piloto automático aquilo que é bom, eu não preciso nem parar para pensar. Olha que maravilha! Se a minha vida for permeada de bons hábitos, 90% delas, olha só, eu não vou desperdiçar energia, não vou gastar tempo, posso ser quase 90% mais produtiva, imaginem. Os profissionais cumprem o cronograma, os amadores deixam a vida atrapalhá-lo. Aí é uma citação, né, do James, só para reforçar essa condição da gente continuar a trabalhar mesmo quando parece não ser empolgante ou o resultado não ser tão imediato assim. E aí, de novo, eu vou lembrar aqui da nossa agenda, tá? Da nossa rotina. Não adianta ter agenda se você não for cumpri-la. E cabe a você a responsabilidade de cumprir a sua agenda. Não é culpa de ninguém, tá? Não é o chefe que pediu, a mãe que chegou, o marido que atrapalhou, o colega de trabalho que não fez. Não. O problema da sua agenda é seu, não terceirize, ok? A vantagem dos hábitos é que podemos fazer as coisas sem pensar. A desvantagem é que deixamos de prestar atenção aos pequenos erros. Quando entra no automático, muitas vezes a gente não percebe que aquilo não é mais satisfatório, que aquilo não é mais produtivo, que aquilo não é mais benéfico para a gente. A reflexão e a revisão são processos que permitem a você permanecer consciente do seu desempenho ao longo do tempo. Hábitos mais prática deliberada é igual a maestria. É o que vai fazer a gente chegar lá. Conclusão. Uma pequena mudança pode transformar a sua vida? É improvável que sim. Mas e se você fizer mais uma? E outra? E outra? Em algum momento terá que admitir que a sua vida foi transformada por uma pequena mudança. Então, comece agora. No devido tempo, se você persistir, você vai atingir o ponto de virada. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, a diferença de quem conseguiu com quem não conseguiu é porque quem não conseguiu desistiu.
tá? E eu tenho levado esse lema para a minha vida, até para a minha vida profissional aí com o negócio da minha vida. O sucesso não é uma meta a ser alcançada, nem uma linha de chegada a ser cruzada. É um sistema de melhoria e um processo infinito para se aperfeiçoar. Ah, Rê, então eu vou construir bons hábitos nesse próximo mês de março aí começando, todo mês e pronto, acabou? Não, é para sempre. Bom dia, Cida, seja bem-vinda. O segredo para obter resultados duradouros é nunca parar de fazer melhorias. É notável o que é possível construir se simplesmente não desistir. E aí eu vou finalizar a live com uma citação do James, né, do finalzinho lá do livro dele. É impressionante o ramo de atividade que é capaz de desenvolver se não parar de trabalhar. É notável o corpo que consegue conquistar se não parar de treinar. É impressionante o conhecimento que é capaz de acumular se não parar de aprender. É notável a fortuna que consegue construir se não parar de economizar. É impressionante as amizades que é capaz de cultivar se não parar de se importar. Pequenos hábitos não somam, os pequenos hábitos se multiplicam. Esse é o poder dos hábitos atômicos. Faça pequenas mudanças e obtenha resultados impressionantes. E aí, eu tenho menos de um minuto aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no finalzinho do livro, ele traz pra gente pequenas lições, né, das 4 leis. Essa é a melhor parte do livro, tá? É o suprassumo do negócio, que aí eu vou deixar vocês instigados de quererem ler o livro, tá? Para que, né, todos construam hábitos atômicos. Essa é a ideia, tá? 11 horas, beijo grande, obrigada por vocês que vieram pela primeira vez. Todo domingo, 10 horas da manhã, a gente está aqui com um livro novo. Eventualmente, em função de alguma viagem, algum curso, a gente sugere o livro lá no feed da semana e não faz a live, mas estaremos aqui praticamente todos os domingos com vocês, tá bom? Beijo grande, obrigada, ótima semana para todos e excelente fim de domingo.